Quantos creem que o Senhor tem uma palavra no teu coração abençoada? Amém? Então, profetiza aí sobre o teu irmão, fala, Deus vai gerar revelações profundas no teu coração hoje à noite. Hoje tem revelações de Deus para você. Amém, queridos? Sem controlar, Gálatas capítulo 5. O pessoal dos jovens aí pede para avisar que tem uma cantina abençoada aí no final, tá bom? Eu acho que eles fizeram uma esfirra de carne, né? Esfirra de carne. Aí tem esfirra de carne hoje. É uma benção. E é uma bandejona, viu, irmãos? Tem bastante esfirra lá. Vai dar para ter uma janta abençoada aí depois. Tá bom? Vou pedir para que você procure estar no seu lugar direitinho, ok? Para que a gente possa estar começando aqui com a leitura da palavra. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vou ler com vocês. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tem alguém livre aí hoje à noite? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vamos ler comigo esse texto, por favor? Vamos lá? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Eu não posso fazer nada por você hoje à noite, mas é o Espírito Santo que vai fazer por você. Ele vai te guiar toda a verdade hoje à noite. Então, Espírito Santo, oramos, depois de lida esta porção da Escritura. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, expande, Pai, a nossa fé, nos abençoe, nos ajuda, Pai, a compreendermos as revelações da Tua Palavra e aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado porque estamos hoje à noite aqui reunidos. Obrigado porque o Senhor trouxe cada um a este lugar. Que o Senhor, Pai, prepare o coração de cada um para receber de Cristo hoje à noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Semana passada tivemos aqui a pastora Cibele ministrando, foi uma bênção sobre a hospedaria, não é verdade? Foi muito bom, muito precioso. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. A minha oração, o meu desejo é que sempre que você ouvir a palavra de Deus, que sempre que você ouça a pregação, que venha sobre você o entendimento e a revelação do Espírito Santo sobre isso que você está ouvindo. Para que você compreenda, amado, com plenitude as riquezas que a palavra de Deus está trazendo para você. Então, é importante você entender que as coisas que vêm de Deus, elas não podem ser entendidas. Eu tinha pedido a musiquinha, mas acho que eu vou pedir para vocês tirarem. Me desculpe, tá bom? É que mais tarde a gente usa ela. Pode tirar. Muito obrigado, viu? Eu que pedi, me perdoem aí, queridos, mas ela está mais me atrapalhando, está me desconcentrando, que estou gostando da música, estou prestando atenção na música e esqueço da palavra. As coisas que vêm de Deus, presta atenção, elas não podem ser recebidas só no teu intelecto. Porque a Bíblia é muito clara, a letra mata e quem vivifica é o Espírito. Então, se você recebe só na tua mente, só letra, querido, você está com sérios problemas. As palavras de Deus, revelações de Deus precisam ser recebidas no nosso coração. Elas precisam ser claras no nosso espírito, porque é isso que vai trazer transformação real para cada um de nós. Você pode dizer um amém por isso? Então, entenda uma coisa. É plena vontade de Deus que eu e você tenhamos uma vida abundante. Você pode dizer um amém? É plena vontade de Deus que você possa desfrutar da bondade de Deus em 2023. Deus tem esse desejo para você, é a vontade dele. Você crê nisso? Então, irmãos, Cristo veio, segundo João capítulo 10, Cristo veio para que tenhamos vida, e a vida que Jesus veio dar, não é para ser qualquer vida, é uma vida com abundância. Então entenda isso, a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou com um propósito, desfazer as obras do diabo, louvado seja Deus. Então, tenha uma certeza, que toda derrota, que todo fracasso, que toda a doença, toda a miséria e toda a escassez, e enfim, nada disso é a vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida. Essa não é a vontade de Deus para nós. Não é. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai. Nós somos os seus filhos. Tem filhos de Deus hoje à noite? Nós estamos só aquecendo. E a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E se somos mais que vencedores em Cristo Jesus, somos por quê?
Porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Quero saber se tem gente abençoada nesse auditório hoje à noite. Tem? Tem gente abençoada? Então, se tem alguém aqui que pode tomar posse pela fé nessas verdades, que você já é abençoado, dá um aplauso ao Senhor para quebrar o gelo aí. E declare bem forte: eu sou de Cristo. Declara mais forte: eu sou de Cristo. Amém. Mas para que esta declaração que você fez se torne realidade na sua vida, é necessário compreender a mensagem do Evangelho de Cristo. Você precisa compreender a mensagem do Evangelho. E o Espírito Santo de Deus está aqui hoje para que nós tenhamos revelação e entendamos essa verdade. Qual é a verdade? Que nós somos de Cristo. Você pode fazer essa declaração? Diga: nós somos de Cristo. Alguém aí trouxe a sua Bíblia hoje? Alguém trouxe a sua Bíblia? Levanta ela aí para mim. Pastor, eu trouxe só o celular. Levanta o celular também, não tem problema. A sua Bíblia digital não tem problema. Eu queria que você entendesse algo hoje. A Bíblia Sagrada, ela é dividida em duas partes, irmãos. Ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros. O Novo Testamento tem 27 livros. E a palavra testamento também tem um significado interessante. A palavra testamento também significa aliança. Então, você pode dizer que, podemos dizer que a tua Bíblia, ela tem a velha aliança escrita e a nova aliança. Amém? Você entende isso? Então, por que velha aliança? A aliança que Deus fez com o seu povo de Israel lá no Velho Testamento há muitos anos. E a nova aliança agora em Cristo Jesus. Então, velha aliança e nova aliança, ou Velho Testamento e Novo Testamento. E um dos maiores desafios para nós é entender que a maioria dos problemas espirituais que a gente tem, queridos, é porque nós vivemos uma vida cristã, muitas vezes baseada na velha aliança. Você vive uma vida com Deus, mas baseada em princípios antigos, e não em princípios que Cristo revelou para você e trouxe para você. Então, nós vivemos dessa forma. O jeito de pensarmos sobre Deus, muitas vezes, é um jeito antes de Cristo vir, de Cristo se manifestar. A mensagem do Velho Testamento é: Cristo virá, Cristo vai se manifestar, e tudo apontava para isso. Os sinais, as profecias e todas as coisas apontavam para Cristo. Então, no Novo Testamento, Cristo se manifesta. Mas a maneira de muitos de nós pensarmos, às vezes, sobre Deus, o jeito de nos relacionarmos com Deus, e até de nós agirmos na nossa vida cristã, muitas vezes é sem esse entendimento daquilo que Cristo já fez por nós. E nós vivemos como se Cristo ainda não tivesse feito e Cristo não tivesse vindo. Então, entenda isso. Depois de Cristo, você agora tem a nova aliança no sangue do Senhor Jesus. Depois que Cristo veio, nós estamos em uma nova aliança. Então, Cristo já veio. Você pode dizer um amém? Cristo já veio. Significa que as boas novas do reino de Deus já foram anunciadas. Significa que o verbo prometido já se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Significa que ele já morreu na cruz e já redimiu os nossos pecados. E nós agora temos uma nova realidade em Cristo Jesus. Então, queridos, nós já estamos em Cristo. Nós já passamos da morte para a vida. Tem alguém em Cristo aí hoje à noite? Tem alguém em Cristo? Mas eu queria que você prestasse atenção, porque o maior objetivo do diabo, do inimigo, é que nós vivamos a religião e não vivamos o Evangelho de Cristo. Esse é o maior objetivo de Satanás, que sejamos religiosos e que não sejamos de Cristo. Sabe, queridos, e foi isso que a maioria de nós aprendeu. Nós aprendemos a nos relacionar com Deus, muitas vezes de acordo com a velha aliança e não com a nova. Nós aprendemos a nos relacionar com Deus de acordo com a religião e não com a revelação de Cristo. Aprendemos a nos relacionar com Deus como pessoas, aliás, até aprendemos a nos relacionar com a igreja física e não com Cristo como deveríamos nos relacionar. Então nós aprendemos muitas vezes a viver como servos e não como filhos. Então, amados, o Espírito Santo está aqui hoje para nos ajudar a ter clareza. Eu e você, nós não fomos chamados para sermos religiosos, nós fomos chamados para sermos de Cristo, amém?
E por quê? Porque se nós formos apenas religiosos, amados, o sacrifício de Jesus na cruz foi um desperdício enorme. Se eu e você nos comportarmos como religiosos, pode ter certeza que tudo que ele sofreu não valeu nada. Não vai valer para nós. A nossa fé é vã e a nossa salvação é algo inútil. Olhe para João 14, verso 6, as palavras de Jesus. O que foi que Jesus disse lá? As palavras de Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, sou o que mais? E a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele quem nos dá acesso ao Pai e mais ninguém. Amém por isso? E aqui que está a questão, querido. Porque toda religião tem uma proposta. Toda religião se apresenta como um caminho em que a pessoa pode se achegar a Deus. Toda religião é assim. Ela apresenta um caminho, ela diz que é pela religião que você vai se aproximar do Senhor. Mas acontece que a Bíblia diz que não é o homem que vai até Deus, não somos nós que vamos até Deus, é Deus que veio até nós. Muda de figura a coisa. A oração que Jesus ensinou no Pai Nosso, você conhece muito bem. Ele não fala que a oração vai subir até Deus, ele fala que o reino de Deus vai vir até nós. Que venha a nós o teu reino. Então, queridos, preste atenção, é o céu que vem, não é você que vai. Olha só para isso. Acontece que na religião, por que a religião diz que vai te aproximar de Deus? Porque na religião, toda religião fala que o homem é o centro de tudo. A religião prega isso. Tudo acontece porque o homem fez alguma coisa. Deus se manifestou porque o homem fez alguma coisa. Ou foi o esforço do homem em fazer tudo certo. É a obediência do homem às leis de Deus. São as obras que o homem faz em nome de Deus que aproximou ele de Deus. Então, mas a Bíblia fala outra coisa, querido. Romanos capítulo 11, verso 36, a parte a Bíblia fala que quem é o centro é Cristo e não o homem. Olha o que esse texto diz. Leia comigo. Porque dele, por meio dele e são todas as coisas. Querido, nada é feito sem Cristo, nada é feito sem Ele. Então não é o homem que faz alguma coisa para se achegar a Deus, mas foi Deus que fez tudo, entregou sua vida e veio ao mundo para resgatar o homem. Então, queridos, Ele se fez gente, Ele habitou entre nós, Ele morreu no nosso lugar, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e é Ele que vai vir buscar a gente claramente para morar com Ele, louvado seja Deus. Tudo vem dele, é por meio dele e é para ele. Então, irmãos, então a Bíblia diz para eu crer no quê? Naquilo que Cristo fez. E se eu crer naquilo que Cristo fez, isso me torna filho de Deus. Esta é a mensagem. Enquanto a religião diz outra coisa, o que a religião diz? Ela diz que eu preciso fazer algo para me achegar a Deus. Então preste bem atenção. Somente uma pessoa agradou a Deus em tudo. E essa pessoa foi quem? Foi Cristo Jesus. Só Jesus agradou. Nenhum homem, amados, aqui entre nós, nenhuma mulher, por mais devoto que seja, ele é capaz de se achegar a Deus sozinho. Não existe como. Por quê? Porque Deus é santo e o homem é pecador. A gente não conseguiria se achegar. E o único homem que não pecou foi Jesus. E é por isso que Jesus se tornou o nosso resgatador. É por isso que Jesus se tornou o nosso salvador. Ele nos livrou da condenação eterna. Então preste atenção. Não é o homem não é salvo. Nós não somos salvos porque nós merecemos ser salvos. Ah, queridos, o homem não é salvo pelas obras que ele é capaz de fazer. O homem não é salvo porque ele é bonzinho. O homem não é salvo porque ele é honesto. O homem não é salvo porque ele não faz mal para ninguém. O homem não tem essa capacidade. Ele não é salvo porque merece. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, como é que o homem é salvo. Você quer saber como é que o homem é salvo? Olha para a Escritura. Como é que o homem é salvo? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Por quê? Pela graça vocês são salvos. Vou ler de novo. Porque é pela graça que vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem do homem, não vem de vós. É dom de Deus. E não vem de nada, de nenhuma obra que você possa fazer, para que você possa dizer, foi porque eu fiz isso que me acheguei a Deus e fui salvo.
Olha o que o versículo está dizendo, irmãos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós somos salvos pela graça de Deus. E o que é a graça de Deus, pastor? A graça de Deus é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a graça. Então nós temos algum salvo aqui hoje à noite? Temos alguém que acredita naquilo que Cristo fez aqui hoje à noite? Então, se você está aqui, você pode glorificar o Senhor por aquilo que Cristo fez. Você pode louvar a Deus por aquilo que Ele fez. Você pode bendizê-lo por aquilo que Ele fez. Porque você é salvo pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Então nós somos salvos por quê? Porque Cristo nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu para sermos salvos. Mas Deus não nos salvou, gente, para que nós vivamos como religiosos. E esse é o ponto, entenda. Ele nos salvou para nós vivermos uma vida abundante. Vivermos uma vida desfrutando da sua graça. Em Êxodo capítulo 20, na Velha Aliança, no Velho Testamento, estão registrados os mandamentos que Deus escreveu para o seu povo. Moisés sobe com as tábuas ao monte, Deus escreve as leis, e não são só os 10 mandamentos, mas são 613 mandamentos que o judeu tem. Não são só 10, os 10 são os que estão aqui registrados, mas o judeu tem 613 para seguir. Então eu quero que você entenda que ali estavam registrados na lei os procedimentos, estavam registrados os padrões, estavam escritos o jeito que o homem tinha que se relacionar com Deus, estava ali. E assim, preste atenção, nasce a religião. É assim que nasce. Quando Deus dá aquelas leis, a religião nasce com o povo de Israel no deserto. Por quê? Porque ali nasce uma religião chamada judaísmo. Judaísmo. E então todas as demais religiões existentes têm o judaísmo como base. Você sabia disso? Todas as outras religiões, elas têm como base o judaísmo. Então, ou seja, os elementos que caracterizam o judaísmo estão presentes em qualquer outra religião sobre a face da terra. Então, fica fácil você e eu entendermos que para que uma religião seja religião, para que ela seja reconhecida assim, a religião precisa de alguns elementos. Eu quero apresentar alguns elementos da religião para você. E o primeiro elemento que toda religião tem é um templo. Toda religião tem que ter um templo, tem ou não tem? Tem? E na antiga aliança, preste atenção, Deus não habitava no homem. Na antiga aliança, Deus não habitava em mim e em você. Deus, apenas alguns homens tinham uma porção da presença de Deus sobre eles, não eram todas as pessoas que creem em Cristo Jesus. Quem eram essas pessoas que tinham a porção do Espírito sobre eles? Geralmente reis, profetas e sacerdotes. Eram esses homens que tinham uma porção ativa do Espírito de Deus sobre eles. O rei Davi teve isso. A Bíblia diz muito claro que o Espírito do Senhor veio sobre Davi, e foi Deus através do Espírito que deu todas as vitórias a Davi. O Espírito também vinha sobre Sansão, e aquela força maravilhosa, e as pessoas queriam saber o segredo da força de Sansão, porque Sansão era uma pessoa comum, que nem parecia que ia para a academia. Mas quando o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, Sansão tinha uma força descomunal. O Espírito do Senhor veio sobre o profeta Elias, sobre o profeta Samuel. Então você precisa entender, Deus não habitava, a porção do Espírito Santo não estava sobre todas as pessoas. E a presença de Deus, então ela não habitava, além disso, em todos os lugares. É interessante, porque a sua presença só se manifestava em um país, chamado Israel. Mas não era em todas as cidades de Israel que o Espírito e a presença de Deus se manifestava. Era só em Jerusalém, era só lá. E mesmo em Jerusalém, não era em todas as casas que o Espírito de Deus e a presença de Deus se manifestava. Era apenas em uma casa. E qual era essa casa? O tal chamado templo. E mesmo no templo, a presença de Deus não enchia toda a casa. Não estava em todos os cômodos. A presença de Deus estava apenas em um pequeno quartinho chamado Santo dos Santos. E, além disso, lá no interior do Santo dos Santos, não era também no quarto inteiro do Santo dos Santos. Havia uma arca de madeira, e lá no interior dessa arca de madeira, essa arca era chamada a Arca
da aliança, que vocês ouvem tanto, a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? Uma caixa feita de madeira, revestida de ouro, e diz a Escritura que era ali que vinha o Espírito, a presença de Deus, e Deus se manifestava naquela arca e falava com o sacerdote. Essa é a velha aliança, esse é o Velho Testamento, então ouça bem. Se um judeu quisesse adorar a Deus, onde é que o judeu teria que ir, irmãos? No templo. Sim ou não? Se um judeu quisesse adorar a Deus, ele teria que ir no templo. Por quê? Porque era ali no templo que a presença de Deus estava. Era ali que a glória de Deus se manifestava. Era assim na antiga aliança. Mas louvado seja Deus, porque eu e você, nós não estamos na antiga aliança, irmãos. Nós estamos agora na nova aliança. Pastor, e o que isso quer dizer? Quer dizer que agora, na nova aliança, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus habita dentro de nós. Atos capítulo 7, verso 48, diz isso: entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Ah, meu Deus do céu, igreja, Deus habita agora dentro de nós. Você pode dizer um amém? O Espírito do Senhor se manifesta em nós. O poder de Deus, a presença de Deus opera não mais dentro de uma caixa de madeira. O poder de Deus não está mais nas coisas. O poder de Deus está nos seus filhos amados. Então entenda, querido, o poder de Deus não está agindo nas coisas. O poder de Deus está agindo nos seus filhos. Aleluia. Então não é mais a arca da aliança, não é mais o cajado de Moisés que realiza os milagres. Não é mais nada disso, mas é o próprio Deus que habita dentro de nós e opera através de nós. Louvado seja Deus. Quem está entendendo a palavra, querido? Mas a religião diz que Deus habita nos templos. A sua Bíblia diz que Deus habita dentro de nós, mas a religião não, ela diz que Deus habita nos templos. É assim ou não é? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz algo muito importante sobre o lugar onde Deus habita. E diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Fala aí para o seu irmão, sabia que você é o santuário de Deus? Você sabia que você é o santuário de Deus agora? Hã? Então preste atenção, aonde é que nós estamos reunidos hoje à noite, queridos? No templo? Não, nós estamos reunidos aonde? No prédio. A pastora Sibeli falou semana passada, nós não estamos reunidos num templo, nós estamos reunidos no prédio. Por quê? Porque esse texto está dizendo bem claro que o templo somos nós somos a habitação de Deus. Deus habita na tua vida, Deus habita na minha vida, na nossa vida, é aí que Deus habita, querido. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se nenhum de nós estivesse aqui, Deus não estaria aqui com a sua presença, porque Ele não precisaria estar. Por quê? Porque você e eu não estamos aqui. É só um prédio vazio. Mas é importante que você entenda que aquele que não crê que o templo somos nós, que Deus habita em nós, ele tem um problema. Porque se ele acredita que aqui é o templo, então ele acredita que Deus só se manifesta aqui. Sim ou não? Aqui é o templo. Deus só ouve as orações quando você está aqui. Deus só está aqui quando a gente está aqui reunido. Se eu não vim aqui, não vou conseguir encontrar Deus em outro lugar. E quando ele sai daqui, ele tem um problema, porque ele acredita que Deus está só aqui dentro. Então quando ele sai, ele tem um comportamento muito diferente daquele que ele tem aqui dentro, porque ele acredita que Deus estava só aqui, e quando ele foi para casa, Deus não estava mais dentro dele. É por isso que se torna um religioso, porque acreditou que Deus estava aqui e que Deus não foi com ele. Preste atenção. Por quê? Porque Deus aqui, Deus pode ver ele, sim ou não? Deus está te vendo aqui no templo, irmão. Você está no templo, Deus está te vendo. Deus te conhece. Aqui Deus está ouvindo o que o cara fala. Aqui Deus está vendo como é que o cara se comporta. Aqui Deus está vendo, né, se a veste dele está adequada para ele ter vindo ao templo. Aqui Deus está vendo se você trata o seu irmão direitinho. Aleluia. Aqui Deus está vendo porque você está no templo. Porque aqui Deus está vendo tudo que ele faz. Mas se ele crê assim, quando ele sai daqui, ele acredita que Deus não está com ele. Porque Deus só habita no templo. Porque Deus só responde no templo. Então, por ele pensar que aqui é a casa de Deus, para essa pessoa, esse lugar se torna um lugar santo. E aí você fala que esse palco aqui é santo.
Mas o santo é você, não é o palco que é santo. Eu quero que você entenda isso, amado, e abra o seu coração. Porque pensar que aqui é a casa de Deus, para pensar que aqui é santo, você tem que tomar um cuidado. Mas a Bíblia diz diferente, a Bíblia diz que todo aquele que nasceu de novo, para todo aquele que vive na nova aliança, não é assim que ele pensa. Todo aquele que vive com Cristo dentro dele não é assim. Existe uma vida dentro dele aqui e existe a mesma vida dentro dele lá fora também. É a mesma vida, não existe uma vida aqui dentro e uma vida lá fora, para quem vive na nova aliança, porque a nossa vida é uma só. Aquilo que eu vivo aqui dentro é aquilo que eu vivo lá fora. Eu posso ouvir um amém dos crentes aí? Por quê? Porque nós somos a casa de Deus, somos a morada do Altíssimo aqui, lá fora, na padaria, no mercado, na academia, nós somos o templo onde Deus habita agora. É assim que funciona. Ele fez de nós a sua habitação. Então preste atenção. A casa de Deus não tem 4 paredes. A casa de Deus tem 2 pernas. A minha e a sua. A casa de Deus tem 2 pernas. Amém, queridos? Então é por isso que o culto não começa ou termina quando a gente entra aqui na igreja, quando a gente entra aqui no templo. Por quê? Porque a nossa vida inteira é um culto a Deus. Quem está entendendo a palavra, querido? Então fala para o seu irmão com muito carinho. Fala para ele assim, ó. Nós não estamos no templo hoje à noite. Fala para ele. Nós estamos no prédio. Porque o templo somos nós. Então se apresenta para ele e fala aí, ó. Muito prazer. Templo do Deus Altíssimo. Irmão, o templo do Deus Altíssimo aí do seu lado. Está bonito? Ou está meio acabadinho, irmão? Como é que está? Dá uma olhada para esse irmão e fala assim... Faz uma avaliação rapidinho, vê se o irmão está cuidando do templo ou se o templo está meio largado, irmão. Dá uma olhadinha. Você está cuidando do templo, irmão? Ou o templo está abandonado? Aleluia. Agora preste atenção. Quando um só de nós, esse prédio podia estar vazio, mas quando um só de nós coloca o pé nesse lugar, então esse lugar se torna especial. Sabe por quê? Porque se qualquer um de nós entrássemos aqui, Deus entrou neste lugar. Ah não, você não está aqui não, irmão, você não entendeu. Se você entrasse aqui e não tivesse mais ninguém, Deus entraria aqui por sua causa, porque Deus habita em você. Deus está dentro de você. Quando um só de nós coloca o pé aqui, Deus entrou nesse lugar. Então a gente precisa entender que na nova aliança, nós não devemos então mas nos preocupar em consagrar as coisas, mas sim consagrar a nossa vida a Deus. Entenda isso, isso é uma revelação, e eu sei que isso é um campo minado quando você vai tocar nesses assuntos. Eu sei, mas isso é uma revelação, porque nós carregamos hábitos da religião. Queridos, em quantos lugares você já vai, aí tem um candelabro lá em cima, tem um chifre de um carneiro, tem um negócio, e aquilo faz parte do culto. Porque são coisas, e coisas que são sagradas a Deus, mas isso é a velha aliança, isso é ritual da religião. Eu preciso que você compreenda que a nossa fé, querido, ela foi construída, às vezes com contato, sim ou não? Nós somos construídos assim, com contato, de sermos ungidos, de recebermos oração, e glória a Deus. Está errado, pastor? Irmão, se isso gera fé em você, continue fazendo conforme a sua fé, que Deus te abençoe, e o que importa é que Cristo se manifeste na sua vida. Mas eu quero que você entenda que Cristo e os seus discípulos, o Senhor envia os seus discípulos em Marcos capítulo 6, e Ele fala para que os discípulos ungissem as pessoas, para que eles ungissem os enfermos, para que eles ungissem os irmãos, para que eles ungissem as pessoas. E Marcos capítulo 6, verso 13, diz que os discípulos expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo eles com óleo. Ok, glória a Deus. Agora eu quero que você compreenda uma coisa. Deus não quer que você seja religioso, Ele quer que você seja de Cristo. Amado, preste muita atenção nisso. Hoje estava aqui o Israel tocando violão. E vamos imaginar uma coisa, né? Que Israel... Cadê o Israel? Está lá atrás. Israel comprou esse violão aqui. E aí o Israel foi lá na loja, compra o violão e ele vem aqui e fala assim, cheio de temor do Senhor, fala, pastor, eu quero consagrar esse violão ao Senhor. E eu quero que o Senhor unja meu violão. Glória a Deus.
Aí o que acontece? Eu falo, tudo bem, irmão, vamos lá, vamos ungir o violão, vamos consagrar, vai ser uma bênção, você vai usar isso aqui para a glória de Deus, e glória a Deus, querido. Se o Israel entende que isso é um contato de fé importante para a vida dele, que ele assim o faça, que assim seja, e seja conforme a fé do Israel. Louvado seja Deus por isso. Mas Deus, querido, não está interessado no violão, Deus está interessado no Israel. Você está entendendo, querido? Então, eu deveria, não é ungir as cordas do violão, eu deveria ungir os dedos do Israel, dizendo assim, Israel, você vai ser um adorador de excelência. Tudo que você tocar, todas as músicas que você tocar, Deus vai ser glorificado, os céus vão descer, a conexão com o Espírito Santo será poderosa, quando você se consagrar em um verdadeiro adorador ao Senhor. Quem está entendendo a diferença, querido? Então, preste atenção, por que a gente precisa fazer isso? Porque Deus não quer que a gente consagre mais as coisas do que consagremos a nós mesmos a Ele. Deus quer que a gente se consagre a Ele, irmãos. Quem está entendendo aqui? Deus quer que você se consagre. Por quê? Porque Deus quer que nós nos consagremos por completo, que nós sejamos o instrumento vivo de Deus. Então, queridos, não consagre, preste atenção. Você quer consagrar o carro, o Senhor consagre, quer ungir, unja, quer ungir a casa, unja. Mas não unja as coisas mais do que a você mesmo diante de Deus. Não. Por quê? Consagre a sua vida, não consagre mais o carro do que você consagra você, porque o motorista do carro é você. Assim ou não? É você que precisa ser consagrado a Deus. O carro só vai aonde você levar ele, sim ou não? Irmão, essa não é. Os seus olhos vão ser bons, o seu coração vai ser puro, as suas mãos vão ser abençoadas, e você precisa entender, por que isso tudo vai acontecer? Porque eu e você somos o templo do Deus vivo. Então é o templo de Deus que está dentro do carro, conduzindo o carro, e alguém que é guiado pelo Espírito de Deus, vai andar pelos lugares certos, vai fazer a coisa certa, vai ser uma bênção. Então, irmãos, preste atenção, aonde você vai, Deus vai. Você entendeu isso? Aonde você vai, Deus vai. Aonde você pisa, Deus pisa. Aonde você chega, Deus chega. Aonde você entra, Deus entra. Preste atenção, esse prédio aqui não te aproxima mais de Deus do que você já está perto dele. Amado, não é porque aqui tem luz bonita, tem lustre elegante, não é porque aqui tem ar-condicionado, não é porque aqui tem cadeira estofada, nada de porque tem som, nada disso aqui te aproxima mais de Deus do que o quão próximo você já está dele. Então, preste atenção, somos a igreja de Cristo. Isso aqui é só o prédio. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, diz uma coisa assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Sabe, irmãos, segundo elemento da religião são as leis dela. O primeiro é o templo, mas o segundo são as leis. Presta atenção, toda religião tem regra, toda religião tem dogma, toda religião tem suas normas. E no Velho Testamento, as leis eram usadas para tudo, exatamente para tudo. Para o que eles iam comer, para o que eles iam vestir, para os lugares onde eles iriam, o jeito de se comportar, tudo estava escrito na lei. Na antiga aliança, a lei foi escrita de que jeito, irmãos? Na antiga aliança, a lei foi escrita em tábuas de pedra. Mas na nova aliança, a Bíblia nos dá uma revelação, que ela não está escrita num papel, num papiro, numa tábua de pedra. A lei de Deus está escrita no nosso coração. Olha para isso, Hebreus capítulo 8, versículo 10. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Eu vou ler aqui para você. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. Irmão, então, porque nós somos a habitação de Deus, o Espírito Santo mora dentro de nós, é o Espírito de Deus que nos convence do pecado que nós cometemos, é Ele que nos ensina todas as coisas, é o Espírito que nos guia a toda a verdade. Você pode dizer um amém por isso? Então eu quero que você entenda, irmãos, a lei do Espírito e da vida não está em algo que você lê somente, a lei do Espírito e da vida está dentro de você, as leis de Deus estão dentro daqueles que receberam a Cristo, as leis de Deus comandam o coração daquele que recebeu a Cristo. Você está aqui, irmão? Romanos capítulo 8, verso 14 diz o quê?
Leia comigo, Romanos 8,14. Todos juntos. Pois todos os que são o quê? Vamos ler de novo? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Onde é que estão os filhos de Deus aí? Os filhos de Deus estão aí? Então preste atenção, o meu papel, querido, você já é filho de Deus, o meu papel é ensinar você a ouvir o Espírito Santo. E qual é o seu papel diante de Deus? Ser guiado pelo Espírito de Deus. O seu papel é ser guiado. Diga, eu preciso ser guiado. Irmãos, muitas vezes você vem e fala assim, pastor, faz uma oração por mim. Mas por que você está falando isso, querido? Porque você ainda não entendeu que o Espírito Santo de Deus está dentro de você. E quem vai te guiar a toda a verdade é o Espírito que habita em você. É Ele que vai te dar a resposta, é Ele que vai te guiar, é Ele que vai te conduzir. Então quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu começo a seguir a Deus com mais intensidade do que se eu fosse guiado pelas leis e normas. Porque não é o que eu li, não é o que a religião me disse, é aquilo que o Espírito Santo ministra no meu interior. Então, meu irmão, preste atenção, a lei do Velho Testamento, vou dar um exemplo para você, mas a lei do Velho Testamento, o que é que ela fala? Ela fala assim, não roubarás, isso era a lei. Ok, isso estava escrito lá na pedra, mas isso era a lei, olha a diferença. Aí vem a lei do Espírito e da vida que está dentro de você, e o que é que ela diz? Ela não diz apenas para que você não roube, ela fala, seja generoso também. Você entende como é superior? Então não é apenas cumprir a lei que estava escrita para não roubar, além de não roubar, é para ser generoso com aquilo que você tem, então é superior. A lei que estava na pedra só fazia uma coisa para te proteger de uma punição. Mas a lei de Deus, que está escrita no nosso coração, nos leva além, para que nós façamos algo a mais do que aquilo que foi pedido de nós. É algo a mais com o meu coração e com as minhas ações. Porque a proposta de Cristo não é normas e regras que te manipulam e que te educam a ser crente. Mas a palavra de Deus dentro de você é um estilo de vida que te transforma e te leva para a glória. Não é algo que te manipula, não é algo que te educa. Eu sou educado nas leis de Deus. Porque homens tementes também foram educados, chegaram para Jesus, sou educado na lei desde criancinha. E Jesus falou, mas está te faltando alguma coisa ainda. Você está entendendo, querido? Então é importante, é um estilo de vida que me transforma. Então preste atenção, imagine para você entender isso, que você tem um filho em casa que não gosta de salada. Tem alguém aí que tem um filho em casa que não gosta de salada? Tem alguém? É só lá em casa que tem uns filhos que não gostam de salada. Glória a Deus. Detesta salada. Então, para você resolver o problema da salada, o que você vai fazer? Você vai estabelecer uma lei, e você vai escrever a lei, e vai pregar na geladeira. Você vai escrever a lei nas tábuas da lei da sua casa, e vai colocar a lei lá na geladeira. E o que vai estar escrito na lei? De hoje em diante, comerás salada. Está escrito, está lá na lei. De hoje em diante comerás salada. Mas aí o filho rebelde fala assim, e se eu quebrar a lei? Então apanharás. Entendeu, irmão? É a lei. Era essa que era a lei do Antigo Testamento, né? Então, se não comer, apanharás. Aleluia. Então o que vai acontecer? Depois que o filho foi submetido à lei, porque a lei foi escrita, e a lei foi ensinada, e a religião te ensinou a lei, e a lei é assim, e está escrito, e acabou. Então o que acontece com seu filho, depois que a lei foi escrita, seu filho come a salada, porque ele está debaixo de uma ameaça de punição agora, sim ou não, irmão? Então ele come a salada, porque a lei diz, que se não comer a lei, serei punido. É assim, é por isso que ele come. E ele não come a salada porque ele entendeu que salada é essencial para a vida dele. Ele não come a salada porque entende que a salada vai trazer vida e vida com abundância para ele. Ele não entende. Então ele vive pela lei. Ele vive pelo mandamento escrito lá. Ele não vive pela revelação da lei que deveria estar dentro dele. Quem está entendendo o que eu estou falando aí, querido? Isso era a antiga aliança. Então a antiga aliança diz assim, não matarás. Porque se matar, vai ser amaldiçoado. Tem mais, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não faça nem isso, porque senão você vai ser amaldiçoado. Então o temor deles era pela maldição e não pelo Senhor da lei. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora imagina, se você tivesse a capacidade de colocar dentro do seu filho a vontade e o prazer nele por ele comer salada. Imagina se você conseguisse fazer isso.
Não precisava escrever uma lei e pregar na geladeira. Você consegue colocar dentro dele o prazer por comer salada. Meu irmão, sabe o que ia acontecer? Teu filho não ia poder ver a salada, até cru ele estava querendo. Mas me dá esse pepino aí, eu amo salada. Dá esse tomate sem nada mesmo, dá só um salzinho aqui, eu já vou comer o tomate. Não é, irmão, ele teria prazer de comer a salada, imagina. E por que eu estou falando isso para você? Porque foi isso que Cristo fez conosco. A vontade de Deus para a minha vida e para a tua, ela não foi imposta por Deus. Ela não foi colocada por Deus diante de nós, para que a gente faça com medo de uma punição que Deus daria. A vontade de Deus não foi imposta. A vontade de Deus, segundo a palavra, foi gravada nos nossos corações. E porque a palavra está gravada nos nossos corações, é por isso que nós temos prazer de servir a Deus. É por isso que nós queremos andar nos princípios e nos caminhos do Senhor. Tem alguém aqui que ama andar nos princípios de Deus? Que anda a caminhar debaixo da palavra de Cristo, sim ou não? Ô irmão, mas você não está com cara de quem tem prazer de andar na lei do Senhor não, viu? Você tem prazer, meu irmão? Presta atenção. Porque aqueles que são de Cristo, entenda, não se relacionam com Cristo pela obrigação daquilo que está escrito. Aqueles que se relacionam com Cristo, se relacionam com Ele, não por causa das leis e normas que foram estabelecidas na antiga aliança. Quem é de Cristo, se relaciona com Cristo, porque o ama, porque o quer, porque o respeita, porque teve uma experiência com Ele. É por isso que anda com Cristo. Então entenda, é por isso que eu não tenho que obedecer a Deus. É por isso que eu não tenho que andar sobre aquilo que Deus falou. Eu não tenho que. Não, é diferente. Não é eu tenho que, é eu quero fazer. Eu quero fazer. Então, eu quero obedecer a Deus. Tem alguém comigo aqui? Eu quero obedecer os mandamentos do Senhor. Eu quero andar nos seus caminhos. Eu quero seguir a lei que o Espírito plantou dentro da minha vida, no meu coração e na minha mente. Então entenda, nós não recebemos a Cristo, nós não seguimos a Cristo porque nós temos medo de ir para o inferno, irmão. Porque quem tem medo de ir para o inferno é religioso. Eu preciso ir para a igreja, porque senão, meu Deus, aquela tarde meio alaranjada assim, a trombeta vai soar, e eu vou ficar aqui, deixa eu correr pedir perdão pelos meus pecados, porque Jesus está voltando. Tem uns que, meu Deus, aquela nuvem está parecendo um anjo com a trombeta, e o cara já corre e pede perdão pelos pecados dele, porque está com medo de ficar aqui. Ele não, ele recebeu a Cristo porque tem medo do inferno? Não. Nós recebemos a Cristo e nós seguimos a Cristo porque o que nós mais queremos é estar com Ele, é desfrutar dEle, é ser... querido, e por quê? Por que eu quero isso com Jesus? Porque ninguém me amou mais do que Ele. Ninguém me amou mais do que Jesus. Ninguém me quis tanto quanto Jesus me quis. Meu irmão, ninguém se importou tanto comigo como Cristo se importou comigo. É por isso que eu quero Ele. Você sabe que eu estou dizendo a verdade? Quando a tua casa estava destruída, irmão, você que está me olhando, foi Ele que restaurou a tua casa. Meu irmão, quando você estava enterrado nos vícios, foi Ele que libertou você daquele vício. Meu querido, quando você estava enfermo, quem foi que te curou? Quem? Foi o Senhor que curou você, foi Cristo que curou você. Quando você estava perdido, foi Cristo que te achou. Meu irmão, quando aquela situação não tinha mais solução, foi Cristo que estendeu a mão para você ou não foi? Foi Cristo ou não foi? Então, só que não para por aí, tem mais. Porque mesmo quando você não conseguiu ser fiel a Cristo totalmente, Ele continuou te amando mesmo assim. Sabe, irmão, e tem mais, porque mesmo quando você não foi constante em servir Ele de todo o coração, Ele continuou amando você, mesmo que o teu coração não era totalmente dele, Ele continuou te amando. Sabe, irmão, essa é a diferença entre a religião e os filhos de Deus, porque para eu andar na religião, eu tenho que seguir tudo certinho, tenho que obedecer as normas tudo certinho, porque... senão, o Deus daquela religião vai me punir, porque se eu não andar direitinho, a divindade vai soltar um raio dos seus olhos e vai me fumegar. Vai bater o cajado na frente do trono dele, o chão vai se abrir e eu vou ser engolido. É assim, não é? Mas quando eu ando em Cristo, eu não tenho que andar por regras ou por imposições. Eu caminho de forma voluntária e espontânea, porque sou guiado pelo Espírito de Deus. Tem alguém aqui comigo, irmão?
Tem alguém que está sendo abençoado hoje à noite? E olha só como é diferente, olha o que a Bíblia fala sobre os mandamentos do Senhor na nova aliança. 1 João capítulo 5, versículo 3 diz assim: porque este é o amor de Deus. Leia comigo. Que guardemos os seus mandamentos. E como é que são os mandamentos do Senhor? E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Os princípios de Deus para nós, gente, não são difíceis de guardar. Sabe por quê? Porque é muito superior. Porque a religião, ela está fora de mim. A religião, ela quer que eu cumpra a norma que alguém falou, ou que está escrita porque alguém escreveu. A religião quer que eu siga o que está escrito em algum lugar, mas a lei do Espírito está dentro de mim, gravada no meu coração, gravada na minha mente. É a lei de Deus que está operando dentro de mim, não é uma norma, não é um dogma. Quem está entendendo isso, querido? Você entende que você é de Cristo? Olha isso comigo, Romanos capítulo 8, versos 1 e 2 diz assim: agora, portanto, já não existe condenação para os que estão. Olha o próximo versículo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Meu irmão, você precisa entender, o templo somos nós. A lei de Deus tem que andar na tua mente e no teu coração, e não escrita em cima de uma Bíblia que ficou aberta pegando poeira na estante, porque ela é só um livro quando ela está lá desse jeito, ela não vale nada. Sabe, querido, mas o terceiro elemento da religião é o sacerdócio. Vou chamar os músicos, não sei se isso quer dizer muita coisa, mas vou chamar os músicos. Preste atenção, toda religião tem uma figura de autoridade. Quem está entendendo a diferença? Toda religião tem uma figura de autoridade. Ou é o padre, ou é o pastor, ou é o pai de santo. É assim ou não? Tem uma figura de autoridade lá ou não tem? Tem. Toda religião te apresenta o quê? Um intermediário entre você e a divindade. É assim. Mas no Antigo Testamento, a Bíblia mostra isso para nós. A Bíblia mostra que quem é que representava o homem diante de Deus? O sacerdote. O sumo sacerdote. Quem é que ia diante de Deus, irmão, já que Deus não habitava em todas as pessoas? Era um homem chamado o sumo sacerdote. Ele ia a Deus representando o povo. Era só uma pessoa que entrava diante de Deus. Era só uma pessoa que levava as orações a Deus. Era só uma pessoa que desfrutava de estar na presença de Deus. Mas agora, preste atenção, por causa da nova aliança em Cristo Jesus, por causa daquilo que Cristo fez, os intermediários são totalmente desnecessários. E por quê? Porque todo aquele que nasceu de novo, que crê em Cristo Jesus, segundo a palavra de Deus, se tornou um sacerdote agora. Irmão, acho que você não entendeu. Você precisa entender uma coisa. Sabe o que a Bíblia diz sobre você? 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Olha o que a Bíblia diz sobre você. Vamos ler juntos? Vocês, porém, são o quê? Geração? O que vocês são? Leia de novo. Vocês são sacerdócio real. Vocês são sacerdócio real. Vocês são... Gente, está entendendo isso? Não é só um sacerdote. Agora na nova aliança, todos nós somos sacerdotes, porque todos nós nascemos de novo, porque todos nós temos Cristo em nós. Vocês são uma geração eleita. Vocês são um reino inteiro de sacerdotes. Vocês são uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E agora que vocês são assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito prazer, eu sou o sacerdote do Deus Altíssimo. Olha para quem está do seu lado e fala: muito prazer, sou o sacerdote do Deus Altíssimo. Preste atenção, irmãos. Você precisa entender esta mensagem. A religião diz que o padre é mais espiritual que você. A religião diz que o pastor é mais espiritual do que você. E é por isso que na religião, a figura de autoridade te representa diante de Deus. Porque a religião diz que tem alguém que é mais espiritual que você diante de Deus.
É isso que a religião diz. Mas a Bíblia diz que no reino de Deus todos são sacerdotes, porque o reino de Deus é inteiro de sacerdotes, é inteiro de uma nação santa, é inteiro de um povo escolhido por Deus. Então preste atenção, antes sacerdote era uma pessoa, um escolhido para ir até Deus, mas Jesus veio e fez uma nação inteira de sacerdotes. Por quê? Apocalipse capítulo 5 diz que ele tomou para si gente de toda língua, de todo povo e de toda nação, para serem seus filhos amados. Ah, querido, então acredite, você não precisa mais de intermediários para chegar a Deus. Você só precisa de Cristo Jesus. O intermediário é aquele que é a tua ligação a Deus, é somente Cristo. Somente Cristo. E sabe, queridos, ouça isso. Talvez choque você e choque a tua fé, mas tem que chocar para você viver na verdade. Sabe por quê? Porque a minha oração não tem mais poder do que a sua oração. Você entende isso? Ai, pastor, logo hoje estava querendo pedir uma oração para o senhor orar por mim. A minha oração não tem mais poder do que a sua oração, porque você é sacerdote do Deus Altíssimo, como eu sou. O que te falta talvez é a revelação de que a lei do Senhor já está na tua vida, já está no teu coração, já está em você. E de que você não tem mais intermediários entre você e Deus. Você pode dobrar os seus joelhos e você pode ir ao Pai, em nome de Jesus, a hora que você quiser, e o Pai vai te ouvir, o Pai vai te responder. Sabe, irmãos, é importante a gente entender, eu e você somos sacerdotes diante de Deus. E outra coisa que tem na religião, eu vou terminar, são obras mortas. Porque a religião propõe para a gente que a gente troque as coisas com Deus para ser abençoado. Preste atenção. O espírita faz uma sopa e distribui para agradar a entidade que ele serve, porque ele quer alguma coisa em troca. O muçulmano, ele amarra um cinturão, uma bomba na cintura dele, irmão. Ele vai e se explode, porque ele acredita que vai ter uma troca, que depois que explodir, vão aparecer 70 virgens em algum lugar à disposição dele. É por isso ou não é que ele explode? Porque ele quer trocar. Às vezes o católico, querido, sobe uma escadaria, faz promessa, vai para a romaria. Por quê? Porque ele quer um milagre em troca. Sim ou não? É ou não é? Sabe, querido, e o crente religioso, o que ele faz? Pergunte a você mesmo, o que você tem feito para trocar, para você querer uma bênção de Deus. Vou fazer isso para Deus e Deus vai me abençoar. Vou fazer aquilo outro para Deus e Deus vai me abençoar. Vou oferecer isso aqui para Deus e Deus vai fazer alguma coisa, querendo alguma coisa de Deus em troca. Você precisa entender uma coisa: Deus é rico demais, querido. Deus, Ele é tão rico que Ele não precisa vender nada para você. E você e eu somos tão pobres que a gente não consegue comprar nada de Deus, mas se desse tudo, você não conseguiria comprar nada de Deus. Então é por isso que você precisa entender que Deus, Ele não vende a salvação para ninguém. Deus nos concede a salvação pela sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus. É assim que funciona, querido. Ele nos dá pela sua graça, mediante a fé. Não é mérito do ser humano, não é mérito, é dádiva de Deus. Não tem nada a ver com aquilo que eu ou você podemos fazer por Deus, porque tudo vem dele, é por meio dele e é para ele. Eu vou voltar no primeiro versículo que eu li essa noite, para que você entenda, Gálatas capítulo 5, que diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Querido, ninguém podia chegar até Deus, era um negócio terrível. Tinha um véu no templo de 30 centímetros de espessura por 6 metros de altura, o tamanho desse pé direito aqui, ó. E era um tecido de 30 centímetros, várias camadas de tecido, o véu do templo. 30 centímetros de espessura era o véu da religião que dizia que o homem não pode chegar até Deus. Mas diz a minha Bíblia, quando Cristo disse na cruz do Calvário, está consumado, diz a Bíblia que o véu do templo, aquele véu gigante, se rasgou de alto até abaixo. Nenhum homem poderia rasgar, a religião não queria que rasgasse, mas Cristo Jesus rasgou, dizendo: não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não tem mais condenação, porque você já passou da morte para a vida. Agora a vida não está mais na lei, porque Cristo nos livrou da maldição da lei, e Ele é a
nossa vida e vida abundante. Aleluia. Irmão, você precisa entender, não existe mérito nosso, tudo vem de Cristo, tudo vem dele, por meio dele e para ele. E hoje o Espírito Santo quer fazer um convite para você: saia da religião de uma vez por todas e venha para Cristo. Pastor, mas eu estou no cristianismo, quer dizer que o cristianismo é uma religião? Um cristianismo vazio de Cristo é apenas uma religião. Se você diz que segue a Cristo, entenda uma coisa: venha para a liberdade, venha para uma vida abundante. Por quê? Porque é só porque Ele vive que eu posso crer no amanhã. É só porque Ele vive que não tem condenação. É só porque eu sei que a minha vida está nele e Ele está em mim, é que eu sei que a minha vida está nas mãos dele. Amém? Cadê o Tom, meu filho? Porque Ele vive, é só por isso eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida, onde é que está? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Por quê? Porque Ele vive, e é só por isso posso crer no amanhã. É porque Ele vive. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Diga para o diabo escutar bem alto: eu não sou religioso. Irmão, se você não falar, eu não vou acreditar em você. Diga para o diabo saber da tua boca, falar assim: eu não sou religioso, eu sou cheio de Cristo. Você entende isso, irmão? Olha só, eu preciso que você olhe isso comigo, assim como você está em pé. João capítulo 14, versos 2 e 3. A palavra de Jesus é assim, ó: na casa do meu Pai há muitas moradas. E Jesus fala: se não fosse assim, eu já tinha falado que não é assim. Mas é assim. Na casa do meu Pai tem moradia para todos vocês. Na casa do meu Pai tem uma herança para todos vocês. Na casa do meu Pai, para todo aquele que crê em Cristo e foi salvo mediante a fé, tem uma morada lá para você. E se não fosse assim, eu já tinha falado. Ele afirma. Então, eu vou preparar um lugar para vocês. E por que eu vou preparar um lugar? E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam junto comigo. Isso aqui a religião não pode fazer por você. A religião não te aproxima de Deus. A religião diz, ela te aproxima de um guru, ela te aproxima de uma entidade, ela te aproxima de uma figura de autoridade, mas te distancia do propósito eterno de Deus. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. As leis de Deus não vão estar escritas em algum lugar para que você as siga. As leis de Deus estarão escritas na tua mente e no teu coração. Ah, meu irmão, e aí o Senhor está te chamando hoje à noite, para que você não seja mais religioso, mas que você se livre da maldição da lei, de uma vez por todas.
E o Senhor quer uma pública confissão de nós hoje à noite. Sabe qual é? A confissão de que possamos. Talvez você está há algum tempo vindo na casa de Deus, vindo aqui no prédio, e aí você fala assim: puxa vida, eu estou esperando algo poderoso acontecer na minha vida. Eu estou esperando aquele momento de receber aquele toque de Deus e poder a minha vida ser transformada. Preste atenção: o que transforma a sua vida não é uma lei que te manipula ou que te educa, é o poder de Cristo dentro de você que te transforma. E este poder vem por uma experiência. E sabe, talvez você já passou por muitas religiões, porque você estava à procura de uma resposta, e a resposta você não encontrou numa religião, então você mudou e foi para outra religião. Até um dia você foi lá no centro, outro dia você foi na missa, outro dia você foi não sei aonde, várias vezes você veio na igreja, mas você ainda não entendeu que a resposta não está na religião, a resposta está em Cristo Jesus, porque nós somos de Cristo. Cristo, Ele acabou com a religião. Cristo não fundou religiões, Ele só estabeleceu uma coisa: o reino do céu é chegado até vocês. Arrependam-se, porque uma boa nova chegou. Aleluia. O Espírito Santo está convidando você hoje à noite, todos nós. E talvez, amado, você já está há tanto tempo na igreja, você aprendeu a ser religioso. Talvez você teve uma experiência com a igreja e não com Cristo. Talvez você teve uma experiência com os dogmas e não com Cristo. Talvez você tenha uma experiência negativa em outro lugar, onde a igreja te colocou para fora dela por causa dos dogmas e das regras daquela igreja. E Cristo está te dizendo: a minha lei é superior. Não é apenas uma regra, é algo que traz vida, e traz vida em abundância. E Cristo Jesus está aqui hoje à noite. Sabe por quê? Porque você está aqui. E Ele está fazendo um convite para nós, dizendo assim: quem quer dizer que é de Cristo? Quem entendeu, meu Deus, eu não sou de uma igreja, eu não sou de uma denominação, eu não sou de uma religião, eu sou de Cristo. O Senhor está fazendo um convite para você que quer dizer para Ele: Senhor, eu sou de Cristo, é do Senhor que eu sou, é dele que eu sou. Eu queria te convidar para você sair do seu lugar, porque eu já estou aqui, irmão. Queria que você entendesse que essa é a mensagem que eu vou pregar até o fim dos meus dias. Essa é a essência do cristianismo, que Cristo em nós é a esperança da glória. É somente Cristo em mim que pode mudar as coisas. Sai do seu lugar, vem para cá, porque Ele vive, né, Juninho? Porque Ele vive. Quem quer dizer, eu sou de Cristo? Sai do seu lugar, vem para cá, vem celebrando. Vem celebrando, vem celebrando. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bem forte, diga! Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ah, Cristo Jesus habita nos nossos corações, queridos. Cristo Jesus habita em nós. Você não está mais sobre o poder da lei, você está sobre a graça de Cristo agora, porque a graça de Deus é Cristo em vós, Cristo em mim, Cristo em você.
E um dia o Senhor te chamou lá das trevas, te chamou daquela vida. Não foi para você mudar de religião. Ele te chamou para você ter uma experiência com Cristo. Ele te chamou porque você ainda não tinha respostas e não entende por que o vazio continua. O vazio continua porque Cristo, Ele está dentro. Ele não está dentro de um prédio, querido. Quando você sair daqui hoje à noite, Cristo vai com você. Se você convidá-lo para ser Senhor da sua vida, se você convidar Ele para entrar no teu coração e dizer: Senhor, eu não quero mais acreditar que só quando eu estou aqui o Senhor se manifesta, que é só vindo aqui que o Senhor vai fazer algo por mim, mas eu quero crer que ao sair aqui hoje, esta noite, por essas portas, saindo deste prédio, o Senhor vai comigo. A tua lei, o teu princípio vai habitar no meu coração, na minha mente. O Senhor vai me guiar, o Espírito do Senhor vai guiar você. Tem um outro convite, querido, para você que ainda não está aqui na frente. Você que quer ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, você quer ter a vida guiada pelo Espírito Santo, sai do seu lugar e vem aqui se somar junto conosco, dizendo: eu quero ser guiado, eu não quero mais ficar confundido, eu não quero mais não saber as respostas, não, eu quero ser guiado, eu quero ser guiado. E quem vai te guiar é o Espírito Santo. Quem vai te guiar não é o pastor. Quem vai te guiar, querido, é o Espírito de Deus. Quem vai te guiar não é o líder. Quem é teu guia é o Espírito do Senhor. Ele que direciona, Ele que convence, Ele que mostra o caminho para nós. Essa é a verdadeira essência daquilo que o Evangelho faz. Cristo dentro de nós. E hoje eu queria te convidar a fazer uma oração. Vai fazendo aí no seu lugar junto comigo. Senhor Jesus, hoje é um dia especial, porque eu tive revelação do que é o Evangelho de Cristo na minha vida. Eu tive revelação de que a religião me afasta, mas o Senhor me aproximou. O Senhor rasgou o véu da religião para que não tivesse mais intermediários. Obrigado, porque onde eu vou, Deus vai. Aonde eu estou, Deus está. Por onde eu caminho, o Senhor caminha, porque o Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas. O Senhor habita dentro de mim, porque eu sou o santuário do Altíssimo. Pai, obrigado. Eu quero hoje à noite tomar uma decisão definitiva na minha vida. A decisão de entregar minha vida a Cristo. Uma decisão de viver nos princípios de Cristo. Uma decisão de seguir voluntariamente a Cristo. Em nome de Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. Peço perdão pela minha antiga maneira religiosa de viver. Porque procurei o Senhor na religião, achando que iria me aproximar, mas o Senhor não estava lá. Obrigado, porque eu sei que o Senhor já está dentro de mim, porque eu creio naquilo que o Senhor fez por mim. Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração, eu te recebo na minha vida. Assuma o controle da minha história, mora em mim, me guia a toda a verdade, e eu quero voluntariamente viver para o Senhor pelo resto dos meus dias aqui na terra. E obrigado, porque eu sei que hoje à noite a eternidade ao teu lado eu também conquistei, em nome de Jesus. Quem aqui fez essa oração pela primeira vez na sua vida? Levante a mão. Você nunca tinha orado isso? Alguém? Deus te abençoe, Deus abençoe. Mais alguém fez assim? Deus abençoe, Deus abençoe. Desse jeito, você já fez essa oração desse jeito? Levanta a mão se ainda não fez. Deus abençoe. Gente, eu não queria ser chato, mas eu queria pedir para vocês virem aqui, só um pouquinho. Vem cá. É um privilégio. Vem aqui rapidinho. Pode vir aqui, você que levanta a mão, vem pertinho de mim que eu quero te falar um outro negócio. Vem cá rapidinho, vem cá, Pedrão. Vem cá, pode vir. Vem cá, Pedro. Vem cá. Sabe qual é a diferença daquilo que vocês fizeram hoje? É que isso não é um passo religioso. Esse é um passo definitivo para a sua eternidade. Entende? Não é um encontro com a igreja.
Não encontro com a denominação, com essa casa aqui. Porque essa casa aqui é só um prédio. A igreja é a gente junto. O convite de Jesus foi para que a gente fizesse parte de uma igreja. Junto. A igreja não tem paredes, a igreja tem 2 pernas. Vocês. Eu queria te convidar, eu queria orar com você, por você na verdade, abençoando sua vida e essa caminhada que você vai ter daqui para frente. Porque eu acredito que sua vida vai mudar. Estenda sua mão aqui para eles. Jesus, quero abençoar a vida dos meus irmãos que estão aqui. Em nome de Jesus, obrigado pela vida deles. Obrigado, Pai, porque eles estão aqui hoje. Obrigado, Pai, pela tua presença no coração deles, porque o Senhor, de alguma forma, o Senhor se manifestou para eles hoje à noite. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está aqui na vida deles. Eu peço que o Senhor, eu sei que o Senhor já está dentro deles, mas eu quero pedir de todo o coração que o Senhor dê para eles uma nova caminhada, um novo início hoje à noite. Não um início mais religioso, mas um início onde a lei do Senhor, os princípios do Senhor sejam gravados na mente e no coração deles, para a glória do Senhor. Pai, obrigado porque eles não têm que provar nada para ninguém. Obrigado porque eles não têm que prestar conta para ninguém a não ser o Senhor. Obrigado porque o Senhor é a única mediação, é a única pessoa entre eles e o próprio Deus verdadeiro. Obrigado, muito obrigado. Nós abençoamos vocês como família, como casa de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Se você puder vir aqui dar um abraço nos meus irmãos, vem cá, dá um abraço neles aqui, abençoa a vida deles. Vem cá, dá um abraço deles. Vamos dar nossas mãos? Posso crer. Você pode dar as mãos aí? Dá a mão para uma pessoa, por favor. Porque Ele vive. Temor não há. Vamos lá, de mãos dadas. Mas eu bem sei. Minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Sabe por que é lindo demais isso aqui? Porque nós somos o corpo de Cristo. É isso que nós somos. Nós somos o corpo de Cristo. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Espírito, que nós somos o corpo de Cristo. Somos edificados, não é sobre uma denominação, é sobre Cristo. Nós somos firmados, não são nos dogmas que alguém diz, tem que fazer isso. É naquilo que está plantado pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. A gente ajuda você a caminhar, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos ensina todas as coisas. Sabia que ninguém vai precisar te falar o que é certo ou errado? Que o próprio Deus vai te falar. O próprio Espírito que tem em você vai dizer. A gente sabe ou não sabe, irmão? Você sabe, você sabe. Nós somos o corpo de Cristo. Que tom que tá? Tá em lá? Que legal. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Canta pra ele, vai. Preciosas para mim. Querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Sou de ti, querido irmão. Preciosas para mim. Querido irmão. Quem é corpo de Cristo aí?
Então levanta a mão para uma pessoa, abençoa a semana dela, fala, vai ser uma bênção a semana. Deus vai agir na tua vida, na tua casa, vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Vai na bênção, vai na paz, que o Senhor te abençoe. Corpo de Cristo!